Apontado como principal causador de cegueiras irreversíveis, o glaucoma é um mal silencioso que pode afetar até 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos. Isso é um dado para o Brasil, tá? Os dados são da Sociedade Brasileira do Glaucoma. E o mais preocupante é que 70% dessas pessoas não sabem que tem a doença. O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma existe para lembrar sobre a importância de monitorar a saúde ocular. E sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o oftalmologista Keller Azevedo, que eu sei que já está se preparando para uma cirurgia, mas tirou esse tempinho para trazer essas informações para a gente. Doutor Keller, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. É isso. É um prazer estar com vocês aqui e poder ajudar. E que tema importante, né, doutor? Explique pra gente, para começar aqui a nossa conversa, o que exatamente é o glaucoma e por que ele é considerado uma doença silenciosa? Bom, o glaucoma, ao contrário de que muita gente acredita, existem vários tipos de glaucoma. Mas é uma doença onde o nervo óptico, que é o nervo que leva a imagem do olho até o cérebro, ele vai se deteriorando. E 80% dos glaucomas eles são assintomáticos, ou seja, a pessoa não sente absolutamente nada. Daí o grande problema, porque se a pessoa não faz uma visita regular ao oftalmologista, ela pode ter a doença e ela vai progredindo tão lentamente que passa desapercebido. E aí quando a pessoa começa a ter sintomas visuais, aquilo que houve de perda de visão, aí sim é irreversível. E como que a gente pode... Perdão, doutor, pode concluir. Nada? Pode concluir. Não, como é uma lesão nervosa, é uma lesão de um nervo, uma vez hoje, com a tecnologia que existe em 2023, uma vez ele sendo lesionado, ele não volta atrás. Por isso, como você mesma mencionou, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Certo, doutor. Existe uma faixa etária onde esse problema é mais comum? A gente até falou ali a partir dos 40 anos. Existe algo que a gente possa cravar? Não, a partir dessa idade o cuidado tem que ser maior, a atenção precisa ser redobrada. É mais comum entre homens, entre mulheres? Existe algo desse tipo? Sim, o glaucoma ele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, em pessoas afrodescendentes, em mulheres e em pessoas que têm casos de glaucoma na família. Mas, como eu disse, como existem vários tipos, existe, por exemplo, um glaucoma traumático, existe um glaucoma causado por uma diabetes descompensada, pode acontecer de ter um glaucoma medicamentoso, uso excessivo de corticoides. Então, como existem vários tipos, eles podem ocorrer mesmo em pessoas mais novas, mesmo em homens, mesmo em pessoas que não têm caso algum na família. Daí a importância de você fazer uma visita regular, pelo menos uma vez por ano, ao oftalmologista. E essa é exatamente a pergunta que chegou aqui pra gente. A gente sempre abre um espaço aqui para nossa audiência. Vou até reforçar você que está nos acompanhando, tá? Vai já aparecer aqui na tela para você o contato para você mandar a sua dúvida. E a Luzia de Campinas pergunta exatamente isso. Ela tem casos na família e ela quer saber se a chance dela de ter glaucoma, ela fala que tem 42 anos, a chance dela acaba sendo maior, doutor? Ou seja, o cuidado dela, esse monitoramento precisa ser mais intenso? Sim. Na verdade, o que acontece? Todo mundo que tem um caso de glaucoma na família, ele tem uma tendência maior, ele tem uma chance maior de desenvolver glaucoma. E aí, curioso fui ao oftalmologista agora, por exemplo, e ele descobriu que não tem nada, a pressão ocular normal, que está tudo bem. Não significa que eu não terei nunca. Daí, é como, por exemplo, o diabetes ou a hipertensão, é uma doença crônica, a princípio não tem cura, e que ela pode surgir a qualquer momento. Daí a importância de a gente estar sempre acompanhando. Assim como o diabetes e a hipertensão arterial, se não tiver, por exemplo, no início algo muito grave, muitas vezes passa desapercebido. O glaucoma é a mesma coisa, muitas vezes passa desapercebido. O senhor falou agora há pouco do uso de alguns medicamentos, então a gente pode imaginar e pensar, na verdade é uma dúvida se é mito ou verdade, né? Se o uso excessivo de medicamentos à base de corticoides, por exemplo, podem ser um fator de risco. E quais seriam esses outros fatores também, só para a gente reforçar aqui para a nossa audiência? Bom, o uso de medicamentos são vários, mas o principal deles realmente é corticoide, tanto oral quanto tópico, que no caso seria colírio. Existem uns medicamentos, uns colírios muito baratinhos também, que vêm de farmácia, que a pessoa entende que é um hidratante, é um colírio para deixar o olho branquinho. São medicamentos que têm nafasolina ou fenilefrina na sua dosagem.
São colírios muito baratos que você pinga e o olho fica branquinho imediatamente. Só que eles são perigosos, porque essas duas substâncias também podem aumentar a pressão ocular. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha em um ambiente de poeira, que está sempre com o olho vermelho, às vezes, sem saber, faz uso excessivo desses medicamentos e acaba podendo causar um glaucoma medicamentoso. Além disso, o diabetes é uma causa muito frequente de glaucoma, não glaucoma, digamos assim, primário, mas um glaucoma secundário, a diabetes obviamente descompensada. E o mais comum deles é o glaucoma de ângulo aberto, que é esse glaucoma onde tem esse componente familiar, que não tem nem nada causando glaucoma. Ele é natural, decorrente da herança familiar nossa. Doutor, extremamente importante esse alerta que o senhor traz, inclusive a respeito dos colírios, que como uma mágica deixa ali nosso olho branquinho, não deixa de ser uma espécie de um automedicamento, que a gente vai lá, compra e acha que não tem nenhum risco, né? Então, é extremamente importante esse alerta que o senhor traz aqui. E esses especificamente, além de muito baratos, eles têm um efeito quase que imediato. Você pinga o colírio e o olho fica branquinho. Não é duradouro, vai durar aí 30, 40 minutos. É muito comum em pessoa que trabalha em ambiente poluído, na praia, obra, pessoas que trabalham expostas à poluição, costumam ter o olho avermelhado com maior frequência. Bom, na farmácia aquilo ali parece um lubrificante e a pessoa acaba usando isso sem querer, de forma inadequada. Ou seja, inclusive nesse caso, que parece algo muito simples, o ideal é ter essa recomendação de um especialista. Qualquer coisa que você for colocar no seu olho precisa ter o aval de um especialista. Eu costumo dizer que todo medicamento, ele é uma droga. Ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Você imagina que se até um alimento pode fazer mal, você imagina um medicamento. Então, todo medicamento, o ideal realmente é que ele seja recomendado por um médico. Perfeito, doutor. Temos uma outra participação aqui, na verdade duas. É a primeira que chegou, que está na fila aqui, do Hugo, também de Campinas. Ele fala o seguinte: o uso contínuo de lentes de contato pode influenciar no aparecimento de glaucoma? Opa, uma dúvida minha também, doutor. Ou não tem nada a ver? Lente de contato não influencia no glaucoma. O uso inadequado de lente de contato pode sim causar vários problemas oculares, quando você não respeita o prazo de troca, quando você não respeita o cuidado, quando acaba dormindo com ela, mas isso não tem nenhuma relação direta com glaucoma. Mais uma dúvida agora da Márcia, que você já praticamente respondeu, né? A Márcia de Indaiatuba, ela pergunta assim: se eu tenho caso de glaucoma na família, a gente está vendo que é uma dúvida recorrente aqui. Ela pergunta: sou grupo de risco para o glaucoma? Definitivamente Sim. será um grupo de risco? Sim, é um grupo de risco, sem dúvida alguma. Mas, mais uma vez, não significa que a pessoa está fadada a ter glaucoma. Significa apenas que ela precisa de uma atenção mais frequente, uma ida ao oftalmologista mais frequente. Uma coisa curiosa que talvez valha a pena lembrar é que no Brasil, infelizmente, muitas pessoas vão fazer exame em ótica e acabam acreditando que se eu fiz o exame de óculos e com aqueles óculos eu enxergo perfeitamente, que o meu olho está saudável. Na verdade, isso é uma falsa impressão. Para que eu tenha um prejuízo de visão no glaucoma, eu tenho que já ter o glaucoma mais avançado, porque imagina que a nossa visão no glaucoma ela vai diminuindo de fora para dentro, como se fosse um tubo, tá? Então, em estágios iniciais, isso vai com certeza passar desapercebido. Eu tenho pacientes com glaucomas muito avançados, mas que com os óculos ainda tem uma visão perfeita. Só que é uma visão tubular, como se fosse assim, ó, através de um tubo. Então, no exame oftalmológico, no consultório padrão, além de avaliar o grau, avaliar a visão, você vai verificar sua pressão ocular e principalmente você vai ver o seu fundo de olho. Porque é uma doença relacionada à pressão ocular, mas é uma doença do nervo óptico. Ou seja, por incrível que pareça, eu posso ter glaucoma, ou seja, eu posso ter uma lesão do nervo óptico, até mesmo com a pressão ocular normal. 5% dos glaucomas são o que a gente chama de glaucoma de baixa pressão, ou glaucoma de pressão normal. Então, daí a importância de você procurar um especialista qualificado. Perfeito, doutor. E uma vez feito o diagnóstico, quais são os tratamentos mais comuns e mais indicados? A imensa maioria das vezes a gente consegue controlar o glaucoma com medicamento. São medicamentos de uso diário, assim como, por exemplo, no caso do diabetes, da hipertensão arterial, eu preciso tomar medicamentos todos os dias, ocorre da mesma forma com glaucoma.
Não tem um tratamento ou um colírio que eu vou usar 1 mês, 10 dias e vou ficar curado. Isso não existe. Certo. Agora, além do tratamento com colírio, muitas vezes a pessoa precisa usar mais de um colírio. Tem pessoas que têm intolerância ao uso do colírio. Tem pessoas que não são disciplinadas o suficiente para usar o colírio de forma regular, que esquecem com frequência. Aí, nesses casos, eventualmente pode estar indicada uma cirurgia. Antigamente existia só a trabeculectomia, que é uma cirurgia tradicional de glaucoma muito agressiva para os olhos. Então, como ela é agressiva, a gente reservava essa cirurgia para casos realmente muito avançados ou complicados. Hoje não, existem cirurgias minimamente invasivas, como os MIGs e os implantes de iStent, que é um micro tubinho que você coloca dentro dos olhos. Para você ter ideia, hoje é o dispositivo médico menor que existe no mundo, ele é microscópico e que é uma cirurgia, além de ser pouco invasiva, ela pode ajudar muitíssimo no controle desses pacientes que não andam bem controlados com colírio. Doutor, de tudo que falamos aqui, até para eu liberar você, porque eu sei que você tem já uma cirurgia, o que você poderia destacar para o nosso telespectador nesse dia tão importante de combate, de conscientização, de alerta em relação ao glaucoma? O que você poderia resumir e falar, olha, sigam isso aqui, que é uma boa orientação para vocês? Bom, o mais importante é que você faça uma visita ao oftalmologista regularmente, independente da idade, tá? Existem, assim como o glaucoma é mais comum em pessoas com mais de 40, existem várias doenças que são mais comuns em jovens. Então, o ideal é que você vá regularmente ao oftalmologista. Caso seja descoberto glaucoma, isso não é o fim do mundo. Não precisa se angustiar, amargurar o seu coração, nada disso. Na imensa maioria das vezes, é uma doença que tem controle. Obviamente, depende muito do paciente. Tem parte que a gente faz no consultório, uma boa parte você vai fazer na sua casa também, ajudando com os medicamentos. Mas é um problema que tem controle. A gente conversou aqui que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, mas nem todo mundo que tem glaucoma fica cego. Se a gente consegue diagnosticar o problema logo em estágios iniciais, você vai permanecer com a visão que você tem hoje para o resto da sua vida. Então, acompanhamento e tranquilidade. Perfeito, doutor Keller Azevedo, tranquilizando aí e também trazendo informações preciosas para você que nos acompanha. Doutor, ótimo dia, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês todos. Ótimo final de semana. É isso, gente. Olha só quanta informação importante, né? E você sabe que você pode rever essa entrevista, né? E compartilhar. A gente conversou com o Dr. Keller Azevedo, que é oftalmologista, sobre glaucoma. Informação muito importante, porque, como a gente falou aqui, é uma doença silenciosa. Então, quanto mais informação, quanto mais as pessoas se conscientizarem da importância dessa procura a um profissional, mesmo quando não há sintomas, melhor para que a gente evite mais casos dessa doença no nosso país. Tá aqui o endereço. Olha, é só você entrar no YouTube e colocar lá Rede Família que você já encontra essa entrevista, tá bom?